Fala pessoal, tudo bem? Curtindo o carnaval? Hoje o Informe SP especial vai te levar aqui para as ruas de São Luís do Paraitinga, que quando o assunto é carnaval, aqui tem a melhor folia. Carnaval por aqui não é só festa não, viu? É patrimônio cultural. Então bora juntos conhecer o Carnaval de São Luís do Paraitinga. Nessa época do ano, São Luís do Paraitinga se transforma na capital das marchinhas. Fantasias de chita, tecido de algodão com estampas de cores fortes, bonecos, máscaras e cartolas desfilam ao som de marchinhas locais. Mas nem sempre foi assim. Teve uma época em que o silêncio tomou conta das ruas e o carnaval sumiu do mapa de São Luís do Paraitinga. Uma lenda criada por um padre no começo do século passado espalhou o medo entre os moradores e a folia ficou adormecida por mais de 50 anos. Até que um grupo de apaixonados pela cultura da cidade resolveu desafiar a história e colocar o bloco na rua de novo. Entre eles, um nome que virou sinônimo de carnaval por aqui, Benito do Juca Teles. Então eu me reuni com alguns amigos e a gente criou. Primeiro eu criei outros blocos, né? Tinha um em Cuca-Cuca e tal, mas depois eu criei o Juca Teles, que na verdade o Juca Teles era um senhor chamado Benedito Souza Pinto. Ele era um oficial de justiça, entende? Claro, nomeado, naquela época não tinha concurso. Ele é um homem que transitava muito bem entre o urbano e o rural, então por isso ele foi nomeado. E foi um homem extremamente importante aqui para São Luís do Paraitinga. Ele não era carnavalesco, ele era um homem, costumo dizer que ele era um homem que sintetiza, né, o verdadeiro espírito festivo do povo local. O Juca Teles, que o Benito fala, foi um poeta popular, figura folclórica da cidade, conhecido pelo jeito irreverente e pelas histórias que misturam humor e crítica. Um tipo que marcou época e ficou na memória do povo. E ele também era meio assim, meio poeta de rima de pé quebrada, né? Fazia pequenos poemas, tipo São Luís do Paraitinga, terra de Oswaldo Cruz, de dia falta água, de noite falta luz. Ou quando a luz melhorou, fala, a luz agora é boa, não precisa mais a proeza de subir, não posso arriscar fósforo para ver se a luz está acesa, né? Então, essa figura. Então eu conversando com alguns amigos, falei, vamos resgatar o carnaval. Porque, na verdade, a gente tinha história dos mais antigos, falando que aqui teve um grande carnaval, por volta de 1920, tinha um bom carnaval aqui, muito diferente e tal. Para não deixar essa história se perder no tempo, Benito resolveu transformar a saudade em festa. Foi ele quem criou o Bloco Juca Teles, uma homenagem que ganhou as ruas, as marchinhas e virou tradição no carnaval. Porque hoje é carnaval! Criamos o Juca Teles do Sertão dos Cotias, Bloco Juca Teles do Sertão dos Cotias. Porque, por outro lado, o Juca, ele era uma figuraça, e era um sujeito muito anfitrião, mas muito católico. E para garantir que a tradição seja mantida, um decreto municipal define a marchinha como música oficial do carnaval, proibindo outros gêneros no centro histórico e nas áreas demilitadas. Assim, bares, caixas de som e carros não podem puxar o público para ritmos fora da tradição, mantendo viva a alegria das marchinhas. E a gente queria fazer uma coisa original e conseguimos. E daí a gente começou a criar os blocos com uma leitura própria. Aqui se tentava tocar o samba, tem um pessoal, até hoje tenta ainda, tem um pessoal que gosta. O samba é uma coisa maravilhosa, ninguém é contra samba lá. O samba eu amo, né? Cartola, Nelson Cavaquinho e outros tantos. Mas a gente queria fazer uma coisa que tivesse ligada à cultura local. E foi assim que a gente conseguiu
né? Criando alguns impedimentos, alguns regulamentos, de forma que as pessoas não podiam pôr som eletrônico para fora, tocar axé, tocar samba, tocar isso, só marchinha, né? E para fomentar isso, o Festival de Marchinhas, que a gente foi aprimorando, e esse Festival de Marchinha foi crescendo e foi se impondo, né? E os blocos, cada um com sua música, sua originalidade, sua identidade, e a coisa foi caminhando. E ficou maravilhosa, cara. E isso emplacou de uma tal forma. E essas novas gerações foram emplacando, da cidade principalmente. E tem gerações muito interessantes já, né, e dando seguimento a isso, né? Eu estou há 40 anos já, e outros amigos na estrada, né? O carnaval, ele é extremamente original, tem identidade, né? E, inclusive, outras cidades nos levam, né, para se apresentar por aí afora, para mostrar de como é feito um carnaval original, né? E eu trago como conceito, também é muito interessante dizer isso, eu trago como conceito que a vida é para ser comemorada, né? Então eu cito muito não só o Braguinha, né, com a vida não tem bis, o sonho não tem lei. Cito filósofos tipo o Schopenhauer, né? Quão longa a noite do tempo sem limite comparado com o curto sonho da vida. E também da incitação, tipo Vinícius de Moraes, viva cada segundo seu como nunca mais. Então é cheio de incitações e tal, né? Eu falo, gente, a vida é muito fugaz. E eu mesmo, né, sou mentira poeta, faço pequenos poemas ligados a isso, tipo assim, mostrando fugacidade. Tempo da terra, tempo de um oi, acabei de falar, o tempo se foi. Ou a hora atrás do dia, o dia atrás da semana, a semana atrás do mês, ou mês atrás do ano. Tantas vezes, outras vezes, meses andantes ciganos com 12 pernas anciãs, virando meses em ano. Lá vou eu atrás do tempo, pois o tempo não volta atrás. Olhe então para o céu tão alto para ver o que o tempo faz. E aí, nessa perda de tempo, o tempo passou e deu um salto. E eu fiquei mais sem ter tempo, ficando cada vez mais só, pois a vida não é passatempo, mas eu bem, eu já tinha virado pó. Né? Então tem esse conceito todo da comemoração, da vida, e de a gente tirar o melhor da vida com alegria, né, cara? Então essa mensagem é fundamental que a gente traz, e a cidade comprou isso. O Carnaval de São Luís do Paraitinga tem raízes profundas, mas só foi reconhecido de forma institucional depois que a cidade se tornou conhecida pelo Brasil. O Carnaval em São Luís do Paraitinga, ele será tardio da forma que nós conhecemos. Anteriormente, nós vamos ter um processo muito semelhante ao de outras cidades no que tange a questão do intrudo, né, que é aquela festa onde as pessoas brincam, fazem brincadeiras maldosas, inclusive. Mas na década de 1980, a gente vai começar a ter a formação de blocos de marchinha. Um dos grandes e mais famosos, o Barbosa, coisas inspiradas na própria história de São Luís do Paraitinga. A própria concepção do Saci em São Luís muda e vai incorporar também a questão do carnaval. Então se torna um carnaval rico neste sentido, porque ele resgata uma coisa que é parte de um patrimônio, ele incorpora a sua cultura esse processo e torna isso um grande evento da cidade. A ponto que às vezes até brinco, nós temos que deixar o carro em Lagoinha para poder entrar em São Luís do Paraitinga, porque a cidade está tomada, e com razão. O carnaval em São Luís vai ter uma expressão tão forte que teve uma determinada festa que uma certa empresa quis patrocinar, mas para patrocinar ela queria entrar com músicas que não faziam parte daquele contexto. São Luís rompeu o contrato imediatamente. Por quê? Não abrimos mão da ideia da marchinha. Então, assim, também é legal olhar para isso, que São Luís traz essa tradição, incorpora essa tradição e faz com que ela se torne realmente parte do elemento da cidade e não abre mão. Não é pelo recurso, mas sim por aquilo que nos fez identidade, que nos faz reconhecer enquanto município, enquanto cidade, que também atrai muitos turistas de vários lugares, porque se tornou um carnaval diferente, se tornou um carnaval que te conecta com aquilo que é do Vale Paraibano, que é do caipira, mas que ao mesmo tempo brinca, se diverte ao som das marchinhas provocantes de São Luís do Paraitinga.
Segundo o historiador, a festa começou como uma tradição local, um momento de folia para os moradores, mas com o tempo a cultura, as marchinhas e os blocos ganharam visibilidade. Foi esse reconhecimento popular que levou ao reconhecimento oficial, incluindo o projeto de lei na Alesp e o patrimônio imaterial do Estado. São Luís se reconheceu com o Carnaval de Marchinhas e mostrou para o mundo, olha o que nós temos, venha para cá. Então as pessoas se envolveram com o Carnaval. Esse engajamento fez com que São Luís aparecesse, chamasse atenção. De boca em boca, a notícia chegou em muitos lugares. E as pessoas passaram então a meio que se degladiar para estar neste Carnaval, para poder presenciar esse processo naquela cidade que quando você olha é como se você tivesse voltado de certa maneira no tempo, né? Envolto por uma vila de casas históricas e com aquele carnaval o cenário se torna algo assim, se torna um belo cenário associado também às músicas que são compostas aí neste carnaval. O Carnaval de São Luís hoje já está consolidado. A prova, inclusive, tem sido as ações que a própria cidade tem tomado para isso. É claro, problemas sempre vão existir, divergências vão existir e tem que existir, que é para dar tempero no processo. Mas é um carnaval que também não acaba. É uma tradição que está ali para durar. Não consigo vislumbrar, ter uma perspectiva de uma São Luís sem o Carnaval de Marchinhas. Os primeiros blocos de São Luís do Paraitinga foram João do Agrião, Ovelhas Negras, Petróleo, Rua Nova e Melindrosas. Mas todos acabaram com o tempo, deixando saudade e história nas ruas da cidade. Olha, não existe carnaval em São Luís sem falar do bloco em Cuca-Cuca. Tudo começou lá em 1982, justamente com esse boneco aqui, o da Cuca. Mas segundo o seu Luís, tudo iniciou-se depois que a cidade de São Luís do Paraitinga virou piada, em rede nacional. Fundado em 14 de novembro de 1981, o Encuca-Cuca surgiu para resgatar os mitos e lendas do povo local e dar mais alegria ao carnaval. O primeiro cortejo aconteceu no carnaval de 1982, mas o bloco teve que enfrentar resistência do poder público da época, que não queria outras manifestações fora do padrão. Depois de discussões, o Encuca-Cuca foi autorizado a desfilar, levando o primeiro boneco do carnaval, a Cuca, que representa a lenda da maldição de rabo e chifre, criado por um vigário na década de 1930. Luiz Homero, jovem, e outros amigos, nós resolvemos então dar um troco e criar então um carnaval para São Luís. Até mesmo para poder dar uma resposta, porque nós estávamos sendo vítimas de muito bullying. Nós íamos para Taubaté para abrir algum crediário em lojas, daí eles perguntavam, de onde que você é? Eu sou de São Luís do Paraitinga, naquela terra que nasce chifre e cresce rabo. Então a gente ficava assim, bem assim, até aborrecido, porque a gente levava a sério, que nós fomos assim, meio humilhados naquela reportagem, né? Então, em razão disso, a gente resolveu aquilo que nos encucou a Cuca, a gente falou, nós vamos criar um bloco em Cuca-Cuca. E eu, Luiz Homero, me propus, que eu sou professor, na época já era formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, eu falei, eu vou fazer então o boneco, que foi o primeiro boneco do Carnaval de São Luís, que é a Cuca. E ela vai ter essas características, que vai ser do rabo e chifre. Daí nós criamos a Cuca e criamos um bloco em Cuca-Cuca. E eu fiz a música que se chama de Rabo e Chifre. E nós saímos, cantamos e fizemos sucesso. E ao longo dos anos, a Encuca-Cuca foi dando vida a diversos bonecos. No segundo ano, eu resolvi então fazer pesquisas assim, relacionado a fundamentos bíblicos. E busquei então naquela inspiração que falam da existência do dilúvio universal. Daí eu pus como o Noé tentando usar o corvo para receber a resposta se as águas estavam baixando, ele trazia algum sinal, ele não volta, certamente ficou se alimentando das carniças, daí é quando
conforme a Bíblia, é soltado a pomba branca, daí ela volta com a palhinha e ele recebeu a informação. Então, quando ele solta o corvo, ele ficou encucado. Será que baixou, não baixou? Então, a gente foi trabalhando sempre nesse raciocínio que encucava a cuca e fomos trazendo personagens da mitologia de São Luís, e hoje nós estamos tendo quase que 40 bonecos representando as nossas lendas. Com o tempo, o Encuca-Cuca foi criando tantos bonecos que a cidade ganhou um espaço especial para guardar essa história, o Museu Encuca-Cuca. Lá, cada figura continua a contar um pouco da tradição, dos mitos e da alegria que levam as ruas de São Luís do Paraitinga durante o carnaval. E como o carnaval da cidade também é feito de inovação, tem boneco descendo de raft ao som de marchinha de carnaval. Há 3 anos atrás, no lançamento de um dos personagens do mundo Encuca-Cuca, que foi o bicho-papão, né? O bicho-papão aqui ele é aquático, ele não está em cima do telhado. Em alguns lugares, em algumas cidades brasileiras, ele está em cima, em cima do telhado, né? E aqui em São Luís ele é aquático, ele sai para fazer as coisas dele, né? E a gente ia lançar o boneco no final de semana de Advintos, que é o segundo final de semana de janeiro, que todo ano acontece, né, esse lançamento de um dos personagens desse mundo, desse universo Encuca-Cuca. E um bate-papo de mesa, todo mundo conversando, porque que a gente... Bom, João, eu sou proprietário da companhia de rafting, eu estou há 30 anos em São Luís, eu vim de São José dos Campos para cá e me radiquei aqui, a gente tem a companhia de rafting e a gente sempre trabalhou com o rio, com a parte ambiental, com o meio ambiente, tudo. E por que a gente não faz a chegada que ele é aquático, porque a gente não faz ele chegar pelo rio, né? Uma coisa nova, inovadora, para mostrar para as pessoas. E a gente resolveu fazer isso. Então foi a caça ao bicho-papão, uma banda do lado de fora tocando a música dele e ele chegando pelo rio com o bote de rafting, com os condutores dentro, fazendo toda uma encenação que aconteceu na sexta-feira anterior ao dia do lançamento dele. Depois o bloco saiu o personagem. Por aqui é esse ritmo alegre de composições espertas que abraça gerações, que faz o carnaval único.